a mais um podcast da Rural Service, nosso podcast Resenha Rural. E esse podcast, hoje, dia 8 de março de 2023, para homenagear o Dia Internacional da Mulher. Estamos todas de Rolândia, convidadas da Rural Service para conversar e trocar uma ideia sobre a nossa experiência, sobre a nossa vida, sobre a nossa atividade, né? Eu vou começar então apresentando a Priscila. A Priscila é engenheira agrônoma, ela é formada na Universidade Federal de Ponta Grossa. Ela é casada, mãe de 2 meninas, uma é nutricionista, outra engenheira ambiental, já atuou como perita agrícola e hoje ela é a responsável técnica da Rural Service por crédito rural, pelo planejamento, e tem especialidade na parte de nutrição, de fertilidade de solo e também conservação de solo. Bem-vinda, Priscila, obrigada. Prazer. Eliane Zagabria Ferrari. A Eliane é viúva, ela tem 2 filhas, uma médica, outra estudando medicina. Ela é formada em Educação Física e Teologia e hoje ela faz a gestão das propriedades rurais da família. E a Gaísa Maria de Paula Iacono. A Gaísa, ela é médica veterinária, ela é formada na UEL, especialização em bovinocultura pela Universidade Federal do Paraná, também em sanidade animal pela UEL, desculpa. Entrou na matéria em 1984, atuou na área de extensão rural, bovinicultura de corte de leite. Em ovinocultura, ela auxiliou na formação da cooperativa Coopercapana. Exerceu o cargo de gerente adjunto em Londrina, gerente regional em Apucarana, chefe do núcleo da Secretaria de Agricultura em Apucarana. Atualmente, ela exerce a função de presidente do Sindicato Rural de Rolândia e na Comissão Técnica de Pecuária Moderna da FAEP. Então, estamos aqui com essas mulheres, né, todas com um belo currículo, bem diferenciado. E eu gostaria de escutar de vocês a sua experiência, como era quando vocês começaram, né? Priscila, como foi sua vida? Que foi que te despertou a chegar no agro? No agro, né? Eu venho já de uma família de origem agrícola, né? Meu avô era agricultor, meu pai criado na roça, né? Que nem a gente fala, né? 12 irmãos, todos criados ali, cultivando arroz, feijão, café. E isso vem de berço, né? Mas eu nunca, assim, tinha o intuito de ser agrônoma. Inclusive, uma história interessante, quando eu escolhi fazer, né, agronomia, fui fazer o vestibular, eu lembro até hoje que meu pai foi me buscar, né, na faculdade, depois da prova, ele falou assim: não sei por que você escolheu essa profissão, você não vai conseguir trabalhar nessa área. Aquela postura já de machista, porque na época, né, não se via muitas mulheres nesse setor agrícola, né, nem em agronomia, nas engenharias, né, ao todo, né. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade também, eu acho que a gente era em 8 meninas para 50 alunos, né, então 42 homens. E até a formatura, muitas abandonaram o curso, né? Mas foi interessante, né? Acho que Deus tem os caminhos dele, os propósitos. E depois que eu me casei, tive minhas 2 filhas, ainda elas estavam pequenas. Eu soube por uma amiga aqui em Rolândia que a Rural Service estava precisando de ajuda, né? De um agrônomo. E foi assim que começou minha vida profissional. Cheguei na Rural Service em 2000 para auxiliar num serviço temporário, né? Trabalhando com seguro agrícola e não sei mais. A partir daí a gente começou a galgar, né? Novos trabalhos e vencer as dificuldades, né? Do início da profissão, né? E aí tem vários aspectos, né, que eu acho que cada uma vai colaborar também, né, na sua visão feminina, né, do agro e da profissão. Fala, Eliane.
Bom, eu tenho uma história um pouquinho diferente, né? Eu não optei para trabalhar para o agro, a vida me impôs para mim. Eu fiquei viúva há 5 anos e tive que assumir o trabalho do meu marido. Então, quer dizer, eu estou aprendendo ainda, estou tendo ajuda de muita gente, estou caminhando ainda, né? Mas tive que assumir a gestão das terras, né? Do agronegócio. Para mim não foi fácil, porque eu era dona de casa. Desde quando eu tive minhas filhas, eu optei para ser dona de casa, parar de trabalhar e ser dona de casa. E de repente a vida prega peça, a gente faz um plano e a vida faz outro, né? E eu tive que cair no agronegócio. Mas para mim está sendo assim satisfatório pelo crescimento pessoal, pelo crescimento profissional, né? E eu vejo assim que tudo não foi fácil. Quando eu fiquei viúva, eu fiquei perdida, não sabia por onde começar. Mas o que eu fiz? Eu fui buscar conhecimento, porque eu acho que a chave de tudo é o conhecimento, né? Então eu procurei fora aquilo que eu não tinha mais em casa para me ensinar, porque eu não participava das atividades do meu marido. E comecei a buscar fora, pedir ajuda, não tive vergonha de pedir ajuda, a Rural me ensinou muito, a Rural me ajudou muito. Eu também tive a participação de uma pessoa que trabalha comigo, que ela está fazendo as planilhas, e eu tive que usar a tecnologia, porque antigamente, quando meu marido fazia a gestão, não era usada a tecnologia. Hoje eu acho importantíssimo essa parte de tecnologia, né? Você poder fazer planilhas, você poder saber aquilo que você está ganhando e aquilo que você está perdendo, né? Então, acho importante isso aí. O que vai nos dar isso aí é a tecnologia, porque aquela maneira de fazer com agenda e colocar a minha cabeça, eu sei disso, eu acho que não vira mais, né? Então, eu optei para a tecnologia. Eu acho que está dando certo. E hoje em dia a gente sabe que a gente só se beneficia com essa parte tecnológica no agro também, né? Hoje a gente tem satélite, a gente tem drone, a gente tem máquinas potentes que podem nos ajudar ali. Então, é isso. Eu faço agora, faz 4 anos que eu estou fazendo a gestão, faço a parte administrativa, a operacional e a de produção. Então, hoje a gente sabe quanto a gente gasta, o que a safra deu, o que a safra não deu, se deu prejuízo, se deu lucro. Eu acho importante essa inovação, né? A importância. Eu não sei, eu vejo isso aí, eu vejo que as mulheres são capazes de fazer isso aí, não que os homens não sejam, mas hoje em dia a mulher é mais sensível, a mulher é mais dinâmica, né? Então, não menosprezando todo o trabalho, né? Mas eu acho bacana essa inovação que o pessoal do agro, a parte feminina do agro está dando. Muito bem. Kaique, fala um pouco de você. Então, sou formada em veterinária, né? Por que veterinária? Na verdade, foi natural. Eu venho de uma família, meu pai sempre trabalhou com pecuária de corte, trabalhava com café. Então, as minhas férias eram na fazenda. Meu pai trabalhava com gado de raça, né? Então ele levava animais para as exposições, então a gente acompanhava toda aquela parte de divulgação de raça, de levar os animais para a pista, de preparar os animais para levar para os leilões. E isso daí foi assim natural dentro da minha vida e a gente estava junto com ele o tempo inteiro. Ele participava do jockey, então de pequenininha, nosso sábado e domingo era ir para ver corrida de cavalo. Então sempre a gente esteve muito ligado ao agro. Época de colheita, eu lembro que era pequenininha, eu ficava em cima dos sacos de café, costurando saco de café para o meu pai, procurando Felipe. Então era uma coisa assim que a gente já nasceu o pé na terra. Então está no sangue. Então, a escolha para seguir a atividade agropecuária foi natural. Quando eu prestei vestibular para veterinária, até todo mundo achava que eu ia fazer outra faculdade, porque até eu falava que eu ia fazer outra faculdade. Daí um dia, eu andando, eu olhei para um cavalo e falei, gente, eu gosto tanto disso, por que eu estou saindo disso? O que eu gosto é cavalo, eu gosto de boi, eu gosto dessa atividade. Quando eu entrei na veterinária, nós éramos em poucas meninas, né? E das meninas, apenas eu que trabalhava com grandes animais. A maioria era pet. Então,
toda a atividade profissional e técnica que tinha dentro da faculdade, eu participei de tudo, sempre estava junto, né? Logo que eu me formei, a gente montou um consultório veterinário em Cambé, junto com um colega nosso. Trabalhei 1 ano e meio nesse consultório, e esse consultório eu atendia as propriedades rurais, os animais grande porte, né? E esse meu parceiro trabalhava com o atendimento de pequenos animais. Daí veio o concurso da Emater, e eu passei no concurso da Emater em 1984. Daí começa uma outra carreira profissional, que foi um grande aprendizado. Que a extensão rural é uma escola de vida, que é onde você vai trabalhar com o pequeno produtor, a ensinar o pequeno produtor a manusear tudo isso. Então, é enxergar a pessoa. Eu chegava na propriedade para ensinar a fazer o pré-dip, pós-dip, que é a lavagem do teto do animal, e eu olhava aquilo lá, e eu falava, mas gente, ele está com a mão suja, a casa é suja, como que ele vai fazer uma atividade de limpeza nos animais se nem ele tem esse comportamento? Isso foi um aprendizado muito grande, que a gente, mesmo na atividade agrícola, agropecuária, a gente tem que olhar para a pessoa, olhar a quem está cuidando da atividade agrícola. Isso foi um aprendizado muito grande. E daí dentro da Emater, eu me direcionei todo o meu trabalho em bovinocultura de leite, bovinocultura de corte. Nós implantamos Pecuária Moderna, que é um programa de governo de estado. Na época, nós éramos de um grupo de profissionais do estado que a gente sentou e escreveu uma proposta para trabalhar com animais super precoce. Trabalhamos também com ovinocultura, que o maior problema da ovinocultura no estado é uma questão organizacional de venda, de pós-porteira, né? Porque dentro da porteira todo mundo cria, o problema é o pós-porteira, que é uma cadeia muito desorganizada. Daí nós trabalhamos, montamos uma cooperativa. Aqui em Rolândia nós também montamos aquele laticínio, ajudamos na organização do laticínio, que nós tínhamos um problema muito sério de venda de leite in natura na rua. Daí nós tivemos um promotor que proibiu. Daí, através disso daí, a gente reuniu esses produtores que estavam entregando leite na rua e montamos um pasteurizador comunitário. Então, foi um avanço muito grande para o município. E depois que passei essa fase técnica, fui convidada a ser gerente, né, adjunta em Londrina, e depois fui para gerenciar a Emater em Apucarana. Foi um desafio muito grande, porque você trabalhar com animais é uma coisa, gerenciar é um pouquinho diferente. Mas a gente tem que ter habilidade, que eu acho que essa habilidade a mulher tem, de escutar bastante, se capacitar para poder estar encarando novos desafios, né? Daí fui convidada na Secretaria da Agricultura para ser chefe do núcleo lá em Apucarana. Foi uma experiência muito grande também, porque daí mudou todo um foco, mas foi um aprendizado muito grande. E depois, meu pai veio a falecer, num período, né? E eu tive que assumir a questão dessa propriedade que era do meu pai. Então, eu intercalava entre trabalho e que eu tinha e final de semana ia cuidar da propriedade. Fui ficando sobrecarregada até que eu tive tempo para me aposentar, me aposentei do serviço público. Daí eu dediquei 100% à atividade da propriedade familiar. Foi um desafio, porque uma coisa é você dar palpite, outra coisa é você fazer. E você tem que aprender muita coisa. E o processo de capacitação tem que ser constante, porque é tudo novo. Aquilo que eu aprendi na faculdade já não é mais aquilo. Então, a gente tem que se capacitar, tem que correr atrás. Daí, estando aqui, fui convidada para fazer parte da diretoria do sindicato. Fiz parte da diretoria e hoje fui convidada a estar dentro da diretoria, né?
Então, hoje eu estou como presidente do sindicato. É um desafio muito grande também. E o gostoso é o desafio. É o desafio e a gente está pronta aí para servir. Eu acho que essa que é a proposta, eu acho que isso que é muito interessante da mulher, que sempre ela está pronta para aprender e pronta a ajudar. É uma característica feminina muito interessante, que eu observo entre todas nós. Legal. Todo mundo falou, eu esqueci de me apresentar. Eu também sou engenheira agrônoma, sou formada em Bandeirantes, na Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meniguel, hoje mudou de nome, né? Mudou o sistema gerencial da faculdade. Estou formada há 36 anos e há 35 anos eu tenho a Rural Service. Trabalhei em 2 cooperativas, já no início da minha carreira, né? Numa época em que cooperativa não se contratava mulher. Já era, se a gente saía da faculdade, assim, a multinacional não contrata mulher, cooperativa não contrata mulher. Né? Então, mas consegui, trabalhei em 2 cooperativas, uma no oeste do Paraná e outra aqui em Rolândia. E depois assumi a Rural Service e, como todas, né, enormes desafios para se postar diante dos agricultores, para conseguir cliente, conseguir fidelização, conseguir credibilidade. Isso é muito difícil, né? Mas eu escutei todo mundo falando, até queria provocar isso daqui, né? Da capacitação. Né? Como é importante, não só para a mulher, como para todo desenvolvimento profissional, a gente está se capacitando, né? A Eliane mesmo falou dessa questão da tecnologia, muita coisa que você falou, como é diferente a faculdade, o que eu estudei e o que eu tenho que fazer, né? Como é diferente tudo isso, né? O que vocês têm feito para se capacitar? Como eu falei, eu estou com uma pessoa que está me ajudando, né? Ela tá me ajudando a planilhar tudo, Hoje em dia eu não uso mais agenda, né? É tudo no computador. Tô querendo fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas. Não fiz ainda porque não deu quórum, né? Sobre a gestão do agronegócio. Mas quero muito fazer esse curso. E a gente vai aprendendo todo dia, a gente vai pegando conhecimento de um, conhecimento de outro, porque nunca a gente para de aprender, né? O que a gente aprendeu ontem, hoje já mudou. Então, tem que ir se capacitando todos os dias, né? Estou pensando em fazer uma outra faculdade de administração. É tudo válido, né? São projetos que a gente está fazendo. Sem dúvida. E existe, né? Existe. O importante, acho que tudo isso, que hoje você encontra muitos cursos, né? Hoje você tem. A Gaísa estava falando, né, de um curso. Hoje nós temos ali no sindicato a parceria com o Senar, e o Senar hoje, ele trabalha muito com capacitação, curso, aprendizado. Nós temos um curso que é Mulher Moderna, que é justamente para mostrar como que a mulher se posicionar mediante essas situações novas. Nós temos curso de administração, de herdeiros do campo. Então, o Senar, através do sindicato, tem muita capacitação. A parte até de gestão, a parte de usar um Excel, isso são cursos que nós, dentro do sindicato, a gente tem condição de trazer para a Rolândia. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha, vou na propriedade rural, eu vou aprender como mexer com trator, mexer com isso, mas não é só isso. Você tem que saber como que faz, você não precisa executar, mas você tem que pelo menos ter conhecimento. Então, o conhecer é importante. E a facilidade da mulher é que ela busca informação, ela tem facilidade de entrar numa internet, ela tem facilidade de buscar uma informação. E isso é uma diferencial da mulher. A gente não tem vergonha de falar que não sabe, né? Eu acho que a comunicação ajuda muito, né? A mulher tem essa questão de se comunicar bem, né? De falar, de não ter, acho que assim, orgulho de pedir, não né, sei, ajuda, não ser orgulhosa, né? Não sei, me ensina. Me ensina, exatamente. Isso daí, né? é muito essa postura interessante. é importante. A gente quando eu comecei, até a Priscila me ajudou muito, que eu ia na rural quase todo dia com um caderninho para ir anotando, né? E o que eu achei mais interessante foi um dia que ela me disse assim, que eu estava fazendo a gestão financeira
E ela falou para mim assim, Eliane, mas você tem que ter conhecimento técnico também, você tem que ir para a fazenda, ver como que funciona as plantas, como que vocês plantam, tudo. Você não precisa ter o agrônomo para te assessorar, mas você precisa ter esse conhecimento básico para você poder gerenciar, né? E foi isso que eu fiz. O que você está fazendo, né? Porque eu não entendia, época de plantar soja, milho, trigo, né? O que passa. Hoje em dia o conhecimento veio e já está mais fácil. A quantidade que vai passar de defensivos, de herbicida, fungicida, essas coisas aí o agrônomo fala, mas na planilha a gente tem que colocar quantas aplicações. E é essa parte que eu comecei a sentir muita dificuldade. Hoje eu não entendo muito, mas já está melhorando um pouquinho. Pelo menos ninguém fala grego, né? É grego. Tá? Isso é interessante, que essa curiosidade, essa humildade que a mulher tem em buscar conhecimento é muito grande. É interessante a gente reconhecer a nossa necessidade. Né? Eu estou com também. dificuldade nessa área, então eu vou buscar conhecimento, né? A gente nunca para de aprender, né? Então, a gente tem essa disposição. E tudo isso dá coragem para a mulher, né? Nós temos dados que em 2017, no censo de 17, 19% das propriedades eram gerenciadas por mulheres. Hoje já são outros números, a Gaísa acho que tem número 39% já está sendo das gerenciado. propriedades gerenciadas por mulheres. Então, isso é sinal de que ela foi atrás dessa capacitação, né? E além dela estar gerenciando, ela também, quase 60% também, ou ela é proprietária ou ela é sócia. Então, quer dizer que mais que metade das nossas propriedades, a mulher está inserida. A mulher está no processo. Mas vocês acham que a mulher está inserida porque ela herdou e é dela, ou porque o homem também recuou e começou a dar espaço, porque ela se interessou e ela se impôs? O que vocês acham disso, dessa postura feminina? Na questão profissional eu vejo assim muita postura feminina mesmo de você enfrentar, porque os desafios desde o começo da profissão eram muitos, né? A gente ainda sofre com algumas discriminações, né? Porque uma mulher vai vir aqui acostumada com aquela profissão exclusiva mais de homens, né? Então, para a gente ganhar espaço, uma coisa é conhecimento, né? Que você não ganha espaço se você não tem o conhecimento. E outra é a postura, né? A postura profissional. Eu acho que a mulher tem esse dom também de se impor de maneira adequada, sorrateira, ganhando espaço, ganhando confiança. Mas eu acho assim que a nossa luta foi assim, já melhorou muito, mas tem sido nessa questão de postura mesmo, profissional, de se impor, de mostrar o conhecimento, de mostrar a nossa habilidade, de não se calar e não se retrair, né? Mas sempre estar galgando espaço nas áreas que a gente tem conhecimento, né, e quer atuar. Eu acho que a mulher, que nem o pessoal fala assim, o lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? Mas para ela estar naquele lugar que ela quer, ela precisa ter esse conhecimento, né? Então eu acho que a postura é essa. Mas de qualquer forma é mais difícil para ela conquistar o espaço. Esse espaço tá muito ligado à sua postura. Quando eu entrei na Emater, entrei na faculdade, eram pouquíssimas mulheres. Aliás, eu era a única na minha turma que mexia com pecuária de bovino, né? Era tudo ligado a pet. E quando eu entrei na Emater, mesma coisa, eu entrei num ambiente estritamente masculino e de agrônomo. Então, uma mulher veterinária dentro da Emater, naquela época, em 84, nós éramos em 3 veterinários. 3 dentro do estado que trabalhava na extensão rural, que era mulher. Então, foi assim, um desafio muito grande. Então, o que acontece? Nunca eu me senti menosprezada e muito menos, bem pelo contrário. Aí vem da postura da mulher e a condição dela de conhecimento mesmo, de par a par mesmo. Você está
discutindo no mesmo nível. Você tem que ter a postura. E você fez uma pergunta, o que é que aconteceu da mulher estar entrando? Eu tenho uma história que eu acho que não, foi natural. É uma questão, na meu ver, foi natural. Logo que eu entrei, né, comecei a trabalhar com nas propriedades rurais, eu chegava na mangueira para falar questões técnicas ali dentro da mangueira, e eu falava com o homem. Só que, na verdade, depois de um bom tempo eu percebi que quem tirava leite era a mulher. Então eu treinava a pessoa errada. Eu passava a informação para ele passar para a mulher. E eu acho que isso foi naturalmente acontecendo. A mulher foi se posicionando. Porque na vida, pelo menos eu vejo lá dentro da minha casa, lá da minha mãe, meu pai que fazia o trabalho, mas minha mãe sempre esteve do lado. E em todas as propriedades que você vai, a mulher é ativa. Ela não tem voz, mas ela é ativa. Ela ajuda a tomar decisões, ela dá opinião, ela fica lá dentro da cozinha, mas ela tá... Ela não aparece. Né? Ela não aparecia. Ela não aparecia. Mas ela sabia. A questão de gestão, eu vejo a minha sogra, uma pessoa humilde, ela sabia de gestão mais que meu sogro. Mas só que a hora que vai falar da propriedade era o meu sogro, não era a minha sogra. Só que ela tinha o conhecimento, o domínio de toda a informação. Então, eu acho que foi uma questão natural que a mulher, ela deixou de estar por detrás e foi ficando do lado. É uma questão também cultural, né? A gente tá abrindo espaço. Eu vejo assim, até no tempo mais antigamente, né? Eu lembro até até a maneira assim da mulher se apresentar. Parecia que a mulher não tinha identidade própria, né? Falou assim: "Ah, eu sou fulana Maria, a esposa, né, do ciclano", né? Sempre em referência ao homem, né? Principalmente pessoas do campo. "Ah, a senhora é esposa de fulano, do agricultor", né? E a mulher está se posicionando, foi quebrando essas barreiras culturais, né? De só ficar, às vezes, só lá na cozinha, de não dar opinião, né? Ela não dá opinião mas ela na frente, mas ali, sempre ela teve presente. Exato. E hoje ela perdeu, acho que esse medo, essa dificuldade que tinha de, né, se retrair. E hoje até no nosso escritório, às vezes a gente recebe o casal, né? Eu acho interessante, a mulher vai junto, às vezes, lá. Que tá junto, auxiliando já a gerenciar, porque a família vai crescendo, né? As dificuldades vão aparecendo e precisa de um gerenciamento mais especializado também, né? Da família. Então ela tá assumindo uma postura que ela deixava por detrás da cortina lá, da cortina, ela tá aparecendo. Por isso que é eu acho que isso foi uma questão natural. É natural. Veio natural. E ela é mundial, né? Não é uma coisa só no Brasil. O mundo tá vendo. E a tecnologia está dando oportunidade, porque hoje todo mundo tem acesso à internet, hoje todo mundo tem acesso à informação. Então a mulher, através de organizações de outras mulheres, ela percebe que ela pode se posicionar. Então, essa troca de informação, essa evolução tecnológica, onde que cada mulher consegue conversar com outras mulheres, ver o que outras mulheres estão fazendo, isso daí está dando espaço para ela se posicionar, estar junto, aparecer, né? Porque na atividade agrícola sempre ela esteve junto. Pelo menos eu enxergo que sempre ela pode não ter ido lá plantar na frente, tá lá, não vai no banco. Mas ela que leva comida, ela né? que leva comida, ela que sabe quanto que colheu, ela sabe que dia que plantou, ela sabe exatamente. Ela que reza mais para chover, ela que. Então, eu acho que foi uma evolução natural mesmo. Você sabe que quando eu fui fazer vestibular, eu cheguei e falei: "Pai, eu vou fazer vestibular para agronomia". Ele olhou para mim e só falou assim: "Mas isso não é coisa de homem?" E eu, dentro da minha sabedoria, né, falei: "Acho que não". A gente não conhecia, né? Nós não tínhamos informação Hoje tem. De internet.
Então, eu morava em Curitiba, o cursinho distribuía um panfleto, eu adorava biologia e o professor era agrônomo. Eu falei, pronto, vou fazer esse negócio. E fui parar em Bandeirantes. Então, foi muito difícil. E quando comecei a trabalhar, me deparei com situações que até então, para mim, era estritamente masculina, né? Primeira vez que furou o pneu do carro. A primeira vez que furou o pneu do carro, estacionei no carreador, lá numa estrada rural, né? Falei, eu sempre vi meu pai trocar pneu de carro, alguém trocar pneu de carro, já tinha visto várias vezes. Falei, não deve ser difícil esse negócio, deixa comigo, né? E naquela ocasião eu troquei, era um Fusca, não é muito difícil, né? Claro que eu tinha que subir na chave, vários pulinhos para conseguir desrosquear lá, fiquei extremamente suja, mas troquei o pneu do carro. Mas aconteceu uma vez, eu andando aqui, eu já tinha um carro maior, um carro mais novo, e andei com o agricultor e estou ali de um talhão para o outro, dentro da propriedade, que era grande. E a hora que nós paramos num talhão, que eu olhei o pneu do carro furado. Mas era um carro grande, né? Eu falei, agora ferrou, né? Porque eu não vou conseguir trocar esse pneu, né? E olhei para aquele pneu, daí o agricultor virou para mim e falou assim, mas você não sentiu o volante puxando? Nós estamos andando há quanto tempo com esse pneu furado? Eu falei, não senti. Não senti. Não sentiu, Então eu tive que ser sincera, não senti o pneu puxando. E vai trocar esse pneu, gente. Nós tínhamos que catar o manual, porque ele não sabia, eu não sabia. O pneu, primeiro eles escondem. Escondem todo. Eu não fui na entrega do carro, né? Então eu não sabia onde é que estava o pneu, onde é que estava o macaco, onde é que estavam as peças, tinha um segredinho de chave, não sei o quê. Ele não ficou feliz comigo. Ele realmente fez um bico, porque é tudo cronometrado, contado. E já nós atrasamos o nosso cronograma em praticamente 1 hora para trocar o pneu desse carro, né? Vocês já passaram por alguma situação assim, vexatória, que tiver que assumir uma posição, assim, uma postura de homem, uma situação diferente dentro da... Isso acho que a gente tem todo dia. Todo dia a gente tem que ter desafios, né? Eu acho que o maior desafio que nós que trabalhamos é a questão de estar com filhos e ter que trabalhar 8 horas. Esse, para mim, é o maior desafio. Realmente, eu tenho 2 filhos. Jornada dupla, eu tenho 2 filhos, né? Um que é engenheiro e o outro médico. E eles, como fala, conseguiram entender a mãe. Porque eu, como profissional, eu nunca me coloquei como vítima. Meus filhos foram criados, eu mostrando para eles a importância da mãe e da mulher estar trabalhando. Tanto é que os 2 são casados e as 2 noras minhas trabalham. Aí eu tenho uma nora que é engenheira agrônoma, ela tem um cargo de chefia dentro da DSM, da Dom Mário, e hoje... muitas vezes ela vem me perguntar para mim, o que você acha se eu pegar tal cargo? Eu falei, para mim você vem perguntar? Ao contrário, eu sou a última pessoa a você perguntar, você tem mais que seguir a tua carreira. Eu acho que a mulher tem que seguir sua carreira, fazer seu trabalho. E uma vez aconteceu comigo, eu estava lá no Carrefour, tinha uma criança sapateando, fazendo uma birra lá. E eu falei, nossa, o que aconteceu? Eu falei com a mãe, né? Ela falou assim, não, eu tô dando as coisas para ele porque eu tenho a síndrome da mãe ausente. Eu olhei e falei assim, eu não tenho esse trem, não. Esse negócio eu não tenho isso, não. Eu, ao contrário, da minha casa eu não sou ausente, eu sou vítima. Se colocando nesse sentido, porque a mulher não está fazendo nada de errado se ela sair de casa para trabalhar. Ela não está fazendo nada. Não que eu não considero que a mulher vai optar por ficar em casa cuidando dos filhos. É louvável. Não é submissão. Ao contrário.
A mulher, se ela falar, não vou trabalhar fora, vou ficar em casa cuidando dos meus filhos, isso daí é louvável. Por quê? É um baita de um trabalho. É muita responsabilidade. Mas a gente E vê se também ela- hoje que a renda que a mulher traz para dentro de casa, ela é muito importante. É. Eu acho Importantíssimo. até que tem mulheres que querem, até gostariam ou Diminuir a carga horária. diminuir, mas não consegue. Financeiramente porque- está muito difícil. Então, esse sentimento que muitas mulheres a gente pega de achar que está prejudicando a família, ao contrário. Eu trabalhei sempre o tempo inteiro fora, meus filhos foram criados na mão de funcionárias. Eu acho que a questão é qualidade que você tem que dar de atendimento, né, para os filhos. Teve uma vez que eu estava fazendo um treinamento fora, deixei o meu filho com as funcionárias e quando eu acordei no meio da noite, o Mirim tinha derrubado o Mário Henrique, deu um corte aqui, cheguei, ele estava com um ponto na cabeça. Então essas coisas aconteceram muito. Quando eu fiz o curso em Curitiba, que a especialização minha era em Curitiba, foram 2 anos que eu ficava uma semana em Curitiba. Saía no domingo à noite e voltava no sábado, durante 2 anos. Foi difícil a tomar a decisão se eu ia fazer o curso ou não. Mas se eu quisesse manter no mercado de trabalho, eu tinha que me capacitar. Daí eu tive que assumir isso daí. E muitas vezes aconteceu, no domingo eu descobri que minha empregada tinha pedido a conta. Eu tinha que ir para Curitiba e eu não tinha nem funcionário para deixar durante a semana. Então foram situações aí que difíceis, Eu acho que mas todas nós passamos. Não que seja impossível de passar. Só Agora- que agora- isso daí Desculpa. ensinou meus filhos a ter respeito pela mulher, que eu percebo muito isso. Agora Eles- para a Eliane foi diferente, né? Porque você É. optou ficar em casa. Eu optei para ficar em casa. E depois, com 50 anos, eu tive que começar a minha vida profissional. Então, foi invertido ali, né? Mas eu não me arrependo de ter ficado em casa. Foi uma opção minha e do Pedro que eu fiquei cuidando da casa, das filhas. Só uma coisa que eu me arrependo é de ter perdido muitas vezes a identidade. Porque a mulher, quando ela fica só em casa, ela acaba perdendo a identidade. A Priscila acabou de falar. Quem é a Eliane? A Eliane é mulher de Pedro Ferrari. Então, muitas vezes, você acaba deixando isso acontecer. Uhum. Não é que teu marido fez isso, não, é você deixa, porque a tua vida fica restrita em casa. Eu acho, assim, de extrema importância hoje a mulher trabalhar fora, porque uma que ela vai ajudar na renda familiar, outra que ela não vai ser só a esposa de fulano, mas ela vai ser a profissional também. Então, o que eu oriento para minhas filhas, não negocie. É estudo. Então, tem que estudar, tem que ser alguma coisa. O que você vai fazer com isso é problema teu, mas assim, enquanto Conhecimento você nunca estiver demais. comigo, você vai aprender, né? E tá dando certo. Eu vejo assim que elas estão se capacitando, né? E tá dando certo. E é isso aí. Eu comecei a trabalhar com 50 anos, estou feliz. Ai, que legal. Eu que fico feliz de ver uma história bonita dessa. Estou feliz, né? E estou vendo que está dando fruto. Né? Esse é E muito o que eu tô fazendo. exemplo, né? Como é É. importante a gente poder passar um exemplo, né? Exemplo de trabalho, né? Nós estamos falando aí de E o- mães. A minha mãe teve 4 filhas e ela trabalhava de manhã, de tarde e pegava aula para dar à noite. Então eram 3 turnos de trabalho. E eu lembro quando eu engravidei, eu falei assim, eu vou dar conta? Eu pensava na minha mãe, falei, pô, Ela deu? por que eu não vou dar conta? Eu vou E dar conta sim, né? E não ter preguiça. O pessoal falava, vocês são empreendedoras. Eu falei assim, no meu tempo não existia essa palavra empreendedora. A gente tinha que trabalhar. Trabalhar não sabe por quê, mas tinha que Tinha que trabalhar. trabalhar, tinha que levantar cedo. Levantava antes do despertador, já acostumava, né? Fim de semana tem as nossas confraternizações, os nossos churrasquinhos, né? Tem os amigos, tem a diversão. Mas dia de semana, gente,
É puxado para todo mundo, né? puxado. Principalmente a mulher, que ela tem sim jornada dupla, jornada tripla, né? Mas hoje, quando eu converso com algumas mulheres que são esposas de agricultores, eu gosto sempre de frisar, sabe? Até eu estava numa cooperativa esses dias, eu falei, acho que vou fazer uma reunião aqui só com as esposas dos agricultores para ver a importância delas estarem dentro da parte profissional do marido ali. Por quê? A gente estava falando que a mulher tá do lado do marido. Tá, você fica, mas num cargo que você muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Porque, igual no meu caso, a administração era totalmente patriarcal, saiu e continuou, meu marido continuou. Então ele não deixava, tipo assim, eu me envolver nos negócios. A sociedade era a sociedade e o casamento era o casamento. E daí o que você faz? Você acaba falando, não, tudo bem, então a sociedade é a sociedade, a gente fica só com o casamento. Mas não é bom, porque quando acontece uma coisa dessa, você se vê perdida. E para você superar isso aí, é difícil. Eu vejo assim que foram noites e noites acordadas, inclusive no ano que o Pedro ficou doente, né, que ele teve o câncer, que ele durou 10 meses até ele falecer. Eu não dormia à noite, porque eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu não entendo nada, eu sei onde são as nossas terras, mas as terras arrendadas eu nem sabia onde ficava, né? Então, para mim foi bem difícil e hoje eu oriento. Eu converso com uma mulher de agricultora e falo, você está sabendo dos negócios do teu marido? Não estou sabendo. Por isso, existe ainda muitas mulheres que estão do lado do marido, mas a parte profissional elas não sabem nada, infelizmente. Principalmente das pessoas mais antigas, né? Então, eles se concentram neles, nos homens, né? E a mulher ajuda, assim, ajuda na comida, ajuda na roupa, ajuda na criação dos filhos, né? Mas a parte profissional ainda tem muita gente que não deixa a mulher se envolver. Agora a mulher é muito competitiva também, Muito. né? A mulher, assim, no ambiente de trabalho, eu acho a mulher mais competitiva que o homem. E não sei se isso tem alguma estatística, mas eu sinto isso, né? E mais ciumenta, né? A mulher, ela tem... nós trabalhamos, né, Priscila? Só mulheres. Nós da Rural Service somos em 7 mulheres. Então, e a mulher tem os benditos hormônios. A mulher é resiliente, muito né? bom. Você não fala nem bom dia, que é melhor. E a gente vai aprendendo isso também, né? Então a mulher, assim, e a mulher do agricultor, elas também têm ciúmes, eu acho. Que chega de uma profissional, que chega para ensinar, para ajudar ou para orientar, eu também acho que em alguns casos elas têm ciúmes. Eu como esposa de agricultor, eu acho que não. Eu acho que o homem discrimina mais. Ele que chega... eu fui com um agrônomo, chegou lá uma mulher para isso aí. Hoje eu mexendo eu lidando nessa área, o que eu vejo? Vamos supor, eu tenho uma agrônoma minha e tenho um outro agrônomo. Muitas vezes os homens optam pelo agrônomo, o homem, porque eles acham que... Eu não sei o que passa na cabeça deles, né? Que é mais capacitado ou que ela não está enxergando algumas coisas, né? É o que eu estou vendo nesses 4 anos. Então tem diferença. Tem diferença, bem, né? ainda tem muita diferença. Mas você falou de ciúmes, na época minha profissional toda, eu nunca tive esse sentimento que a mulher tivesse algum receio de eu trabalhar nas propriedades. Isso Trabalhar com o marido com o dela. marido. Não, nunca tive essa dificuldade, ou porque eu nunca prestei atenção, mas nunca tive esse sentimento, não. Eu acho que o sentimento é assim, será que a competência é igual de um homem? O sentimento é esse aí. Eu já passei por algumas situações assim que a gente sentia às vezes uma certa assim, Rejeição. não diria rejeição, mas uma postura assim, vai ser com meu marido, né? Mas tudo vai de você conhecer a pessoa, né? Então, você não conhece, não sabe, né? Exatamente. Mas, assim, à medida que você vai convivendo com a pessoa, falando com a esposa, né?
tendo mais Trazer a esposa como aliada. intimidade, mostrando, eu estou saindo com seu marido, olha, a gente está vendo lá, e daí até nessa convivência é interessante porque a mulher começa a prestar mais atenção no que o homem dela faz na área profissional, né? Aí elas me perguntam, e daí, como é que tá a lavoura? Já começavam a ter outro tipo de postura, né? Como é que tá? Vai ter que aplicar mesmo? Chegar, começa sabe? a Se envolver mais. Isso, na área ela se identifica profissional, mais, ela se identifica mais. Por causa de uma mulher ali no meio. É. Eu tenho a ideia, assim, de que se fosse um homem, Ela não faria essa ela pergunta. não faria. Ela não teria esse envolvimento que a gente acaba abrindo. Né, abre-se as portas, né? Encoraja ela. Encoraja. Eu acho que a participar. gente tem essa capacidade, né, de movimentar, de instruir, de orientar, de criar nas outras mulheres esse efeito, né? Não, você também pode, você tem que participar, você tem que estar ciente do que está acontecendo, né? Você pode ajudar mais, ser mais auxiliadora do que você é, né? E a mulher, ela tem essa capacidade, né? A gente já falou da jornada dupla, né? Você consegue efetuar tudo aqui, a profissão, chega em casa, você tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Final de semana você tem a igreja, tem a tua comunidade, que você também exerce Tem teu os papel amigos lá, para beber cerveja, os comer amigos, churrasco, tem tudo isso. E a gente às vezes encontra um tempinho ainda para fazer uma obra social, ajudar, né, uma entidade, alguma coisa assim. Eu vejo, às vezes eu paro assim e falo assim, não, você tá demais, já chegou no ponto. E pintar o cabelo, fazer a unha, e tá bonita, né? Mas se preocupar consigo você mesmo. falou um negócio muito interessante, que eu acho que nós temos agora um próximo desafio, essa geração. Nós passamos por toda essa dificuldade. É o estar mostrando para quem está vindo essa postura da mulher. Porque ainda tem algumas meninas que ainda estão se achando que elas não... alheia, né? Eu acho que esse papel de mostrar para outras mulheres a importância de ser ativa, para os jovens estar atento ao que está acontecendo, estar conhecendo a atividade, isso é muito interessante, porque eu estou preocupada com a sucessão. Eu fico muito preocupada, porque você foi pega numa situação inusitada que você caiu no teu colo, as propriedades para você cuidar. Só que tem uma outra geração que não está nem pensando nisso e vai ser os sucessores, vão ser os responsáveis por isso. Então eu fico, assim, a responsabilidade nossa de estar alertando outras pessoas e outros jovens para estar atento a não passar essas mesmas dificuldades que nós estamos passando. E isso eu percebo que tem muitos pais hoje que não está preparando o filho, não está mostrando, porque você chega numa propriedade que seja o dono, ele não só não passa para a mulher em alguns casos, mas também não passa para os filhos as informações. Ou quando o filho vai suceder, vamos supor, a sucessão familiar, ele quer começar só administrando, ele não sabe manusear nada, ele não sabe o que acontece na propriedade, né? Então, eu vou começar lá em cima. E não dá para fazer isso aí. A dificuldade é muito grande e eu acho que é essa habilidade que a mulher tem em conseguir fazer esse diferencial, a passar essa propriedade do pai para o filho de uma forma mais amena. Porque o filho chega com um monte de teoria, o pai com um monte de prática. E eu assisto algumas situações que o pai transforma o filho como se fosse um funcionário, e não é isso. E ele se frustra, e o filho se frustra, porque ele não quer ser funcionário, ele quer fazer parte da discussão. E a mulher tem essa habilidade de conseguir fazer isso daí. Então, nós temos essa responsabilidade como mulher a fazer essa sucessão. Eu vejo ali dentro do sindicato, eu discuto isso muito com os produtores rurais, que eles não estão dando essa abertura para o filho chegar com um parceiro. Ele está chegando o filho como
trabalhador. Ou alguém que está se intrometendo. Também pode ser isso. Tem alguns momentos até que eu percebo que incomoda. Incomoda. Então, se isso que você passou, que a maioria das pessoas podem estar passando, é o nosso papel amenizar isso daí. Eu acho que eu vejo também que o pai, ele tem que dar oportunidade para o filho errar, né? É difícil, né? Aconteceu uma coisa muito interessante, experiência própria, né? Eu fui a gente planta cana para alimentar o gado no inverno, as vacas de cria, né? Daí eu plantei uma vez, perdi a planta, né? Perdi. Daí eu estou fazendo essa sucessão, estou treinando meu filho a estar na propriedade e aprender também, né? Porque igual eu falei, gente, a vida inteira eu treinei pessoas a trabalhar na propriedade e não estou treinando dentro da minha família. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Até depois eu vou falar por que me chamou a atenção isso daí. Daí ele foi plantar há 3 anos atrás, ele foi plantar uma cana. Ele pegou e virou assim para mim e falou, mãe, e se não nascer? Eu falei, não vai ser a primeira, eu errei, por que você não vai errar? Então, vai firme, filho, vai firme, faz. Se der errado, eu errei também. Você vai errar. E se acertar, ótimo. E isso eu aprendi com meu pai. Meu pai a vida inteira falava assim para mim, filha, vai. Se acontecer alguma coisa, o pai está aqui. Pode fazer o que você quiser, o teu pai está aqui. Mas isso é muito moderno pro seu pai. Meu pai foi uma pessoa, e quando ninguém falava em inseminação, ele inseminava gado, ele trabalhava com gado registrado. Então, ele me empoderava muito. Isso ele sempre fez. E eu acho que essa é a postura dos pais, empoderar os filhos. Eu tenho um filho que é médico, ele está lá em São Paulo, mas todo dia ele liga para saber como que está fazendo. Ele está a par da colheita, ele sabe quanto que está, que dia que plantou, porque ele faz parte da família. Então ele tem que estar sabendo. É importante ele estar sabendo e dar o palpite dele. Porque senão a gente acaba cometendo os mesmos erros que a gente assistiu. Eu comento dentro do próprio sindicato ali, que eu vejo a maioria dos produtores não estão trabalhando os filhos numa situação como sucessor. Pelo menos informações, colocar ele a par. E isso daí me chamou a atenção, que eu estava reformando a casa lá na fazenda, e o pedreiro estava levando o filho a fazer o serviço. Eu falei, mas o teu filho vai aprender isso? Aí ele falou assim, olha, eu tenho a minha profissão, eu tenho que passar para o meu filho o que eu sei. Se eu não fizer isso, a vida não vai ensinar ele. Daí eu falei, poxa, se o pedreiro está ensinando o filho a sua profissão, o que nós estamos fazendo? Até chamei meu marido, nós não estamos ensinando nossos filhos. E eu passei a vida inteira dando capacitação e ensinando. E o que eu sempre preguei, eu não estou fazendo dentro da minha casa. Eu precisei escutar de um pedreiro para cair minha ficha. Então, muitas vezes, o produtor rural hoje, os proprietários, não está caindo a ficha que ele tem que colocar o filho dentro da propriedade como parceiro, não como intromissão, não, ao contrário, a tomada de decisão do jovem é muito importante, para ele crescer como pessoa e como produtor. Isso tem que começar cedo, né? E começar cedo. Se você pega hoje um adolescente, imagino eu, né? Pô, vamos lá no carro para ver a fazenda. Não, eu não quero. Já não tem um interesse, né? É um interesse. Então, se começa cedo, já mostrando, já na hora do almoço falando sobre isso, de algum jeito compartilhando, né? Até pedindo sugestões, eu acho que talvez seja mais fácil. Porque a gente vê também que tem muitos pais que têm dificuldade de interar com seus filhos, né? De participar da vida do filho, né? Porque eles são mais impositivos. Eu falo filho de maneira geral, filho e filhas, né? Porque a mulher em si, eu acho que é mais difícil ainda. Se você pegar um pai
não vai chamar a menina para ir na fazenda. Não. Eu penso. Não Ele vai- chamaria o menino. Chamaria a menina? Chama. Você teve sorte. Eu chamo. Eu sempre fui. Meu então. pai barganhava entre eu e meu irmão. Meu irmão era mais novo, né? Meu irmão não queria fazer. Ele falou assim, então eu vou mandar a Priscila fazer então. Sempre pra incutir meu irmão de estar junto com ele. Mas na fazenda a gente sempre estava junto também e a gente andava a cavalo junto, ia tocar o gado e... Vai muito e- da menina. mas Se ela assim, tem eu acho que vontade, é. ela vai. Se ela- Mas a tem postura do interesse. homem, ele sempre quer o filho, né? Ele sempre quer o herdeiro ali junto, né? Eu vejo assim, meu pai fazia muita comparação. Se meu irmão não queria, ele, tipo assim, já barganhava, vou mandar sua irmã, então, pra ver se ele reagia e ia, né? Aquela competição, né? Mas ainda naquela época, o pai sempre quer o filho junto, né? Mas a gente vai vencendo essas dificuldades, essas barreiras, né, da cultura, né? Mas os pais hoje estão bem mais abertos, eu acho, para isso, né? É cultural, né? É cultural. Isso daí a gente vê assim em outros países, né? Que algumas intenções, até ações de governo querendo impor, né? De algum jeito impor, fazer leis para que a mulher seja aceita no ambiente, né? E eu acho que é até válido essas leis, essas obrigatoriedades, porque o homem vai aprendendo a conviver com a mulher. A mulher que não é a esposa, a mulher que não é a filha. Porque conviver com a mulher e com a filha, eu imagino que o homem também esteja sempre numa posição de liderança. E quando ele vai conviver com uma profissional, conviver com uma outra mulher em outro É o mesmo peso e a segmento, mesma medida daí, né? muda, né? E começa a enxergar isso de forma diferente, né? E hoje você vê mulher bancária, mulher gerente de banco, Senadora. Nós tivemos um A ministra, que por sinal, a baita ministra. e assim vai, né? Então, em cargos empoderados. E as estatísticas mostram também que isso vem aumentando. Hoje é obrigatório, né, por lei, até tem as cotas de tantas mulheres que têm que estar nos cargos públicos, né? Mas também, com isso, abriu espaço para elas mostrarem o que elas podem fazer, né? E também na nossa profissão, na profissão no agro, né? Recentemente teve um curso para operadoras de maquinária agrícola e máquinas grandes. Agora, vocês que estão diretamente na propriedade, quanto vale uma máquina? Quantos sensores tem uma máquina? Eles não colocam as mulheres para colher uva, para colher fruta, porque são mais delicadas. E esses sensores, e esse monte de equipamento eletrônico, não exigiria também, talvez, uma habilidade manual diferenciada? Mas tem empresas que já estão colocando só mulheres para dirigir, porque elas são mais cuidadosas, né? Elas têm uma sensibilidade maior. Elas têm uma sensibilidade, então já tem essa usina de cana. usina de cana, tem Lá em São bastante Paulo. usina de cana que é só mulher que opera. Eu conheci 3 operadoras quando a gente estava na propriedade em São Paulo. Não, e fora as caminhoneiras que tem aí, né? Eu fiquei pensando em trocar um pneu de carro, imagina trocar um pneu de caminhão. Acho que é uma troca. Ah, mas o pneu de caminhão também tem homem, também não troca. Tem que ir uma borracheira. Não, mas eu vi uma borracheira mulher que trabalhava junto com o marido trocando pneu de caminhão, gente. Tem que ter uma força brutal. Mas a mulher tá lá e ela consegue fazer. Então, e ela teve coragem, né? Bem Ela incrível, teve né? coragem de começar Começar. num mundo totalmente diferente, né? Mas aí eu acho que nessa nova etapa nós temos que nos unir, formar grupos, troca de experiência, participar, isso que você falou lá na cooperativa, reunir as mulheres, trocar experiência, mostrar o que está acontecendo. Acho que isso é muito importante. A união das mulheres, as mulheres fazer parte de grupos para discussão, para evolução, capacitação.
Senão, elas começam também a se isolar e vai perdendo a informação, né? E uma pessoa desinformada... É porque ela vendo uma fazendo, Ela vai se fazendo, encoraja. É inspiração, também, eu acho. É, inspiração. Aham. A gente pegar uma experiência tua aí, você contar para meia dúzia de mulher, nossa, quanto vai ter de produto positivo? Essa experiência tua é muito rica. Isso daí não pode se perder no tempo, no espaço, não. Isso daí tem que passar para muitas mulheres, para ninguém passar o que você passou, né? Para já E tá... quantas tem, né, Eliane? Muitas, Eu muitas. vejo também. Isso é muito comum, é muito atual, né? É, Essas coisas. E isso daí que você passou, também alertar as mulheres a ter sensibilidade dentro da casa para os pais aceitarem os filhos também começarem a se capacitar, os jovens, porque daqui a pouco nós não estamos mais aí, daí Sim. esses jovens, eles estão atentos ao que está acontecendo, e esse é o papel da mulher dentro de uma família, a fazer essa integração. Porque o homem não vai fazer isso, se a mulher não puser a mão e fazer esse meio de campo aí. Então, nós temos que trazer esses jovens, alertar esses jovens, capacitar esses jovens. Você vê hoje, não querendo dizer, até na política, eles não querem nem se envolver em política, né? Então, por quê? Por que eles não querem se envolver na atividade? Não é chegar lá e, como fala, só dar palpite. Tem que capacitar, conhecer, se informar, estar junto, né? Dar segurança para o pai, para o filho estar ali. Tem que estudar, né? Tem que estudar. É muito comum, meu filho não vai estudar, ele vai trabalhar na propriedade. Isso a gente escutou muito, né? Não precisa estudar porque vai operar trator. E hoje a gente vê que não é assim. Não, a gente, Ao a contrário, pessoa, ao meu filho contrário. vai estudar e não vai para a propriedade, né? ao contrário, vai estudar para ir na propriedade. É. Vai estudar Então, eu para acho ir, que tem estudar. hoje, se a pessoa não se capacitar, não tiver um curso superior, 60% das mulheres que estão hoje na atividade profissional agropecuária, elas têm curso superior. Isso é muito positivo. Independente que não seja da área agrícola, mas te dá uma forma de raciocínio, Não tem dúvida. de pesquisa, de informação, bem diferenciada, A né? pessoa aprende. A pessoa tem. Aprende a estudar, aprende a ir E atrás. hoje estudar é uma coisa fácil. Nossa. Universidade tem até online. Hoje é fácil você estudar. Hoje é fácil você se capacitar. Você não precisa nem sair de casa. Então só ter mesmo disciplina e ter vontade. disciplina e vontade. Muitos cursos até gratuitos. Cursos que podem gratuitos, ser feitos. Então, Existe sim muitas possibilidades para as mulheres que não seja ser do lar. Sim. Né? E nós estamos aí, correndo atrás. Gente, muito bacana esse nosso bate-papo, muito gostoso mesmo, né? A gente fala, se diverte e aprende também. Muito bacana mesmo. Obrigado Gaísa, obrigada Eliane, obrigado Priscila pela participação. E vamos escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acharam dessa experiência e que quer deixar alguma mensagem. Bom, eu acho que cada vez mais a mulher está ocupando espaço em diferentes áreas, né? Não só no agronegócio, mas eu vejo assim que onde a mulher está, ela está fazendo a diferença, né? A gente faz a diferença. E isso é motivo de orgulho para nós mulheres, né? A gente tem a capacidade e fazer a diferença vale muito, né? Você poder dar o toque feminino do teu conhecimento, da tua área de atuação, independente de no agro ou não, mas eu acho que a gente tem que manter isso e passar, como você falou, né, para as próximas gerações, né, o papel feminino da mulher e continuar, né, fazendo a diferença aí num mundo que predomina ainda o masculino, né, as profissões, mas a gente está fazendo a diferença e está crescendo, isso é muito bom. Eu vejo assim que no meu caso, na minha experiência, né, o papel da mulher do agronegócio, ele tem características
importantes para a gente passar para outras pessoas. Nós estamos em 4 aqui, cada um tem uma experiência diferente, cada um viveu uma coisa diferente, né? Então que a gente possa, como mulheres, estar incentivando as outras mulheres, né? Para que cada dia a gente seja melhor e mais capacitado. Acho que é isso aí. Ah, legal. E então, aproveitando, né, para capacitar mais mulheres, eu estou tendo a oportunidade que hoje estou como a primeira presidente mulher do Sindicato de Rolândia. Então, eu acho que isso foi uma conquista muito grande, não só, acho que para toda a classe feminina, isso daí foi um desafio. Você entrar como presidente do Sindicato Rural de Rolândia num ambiente estritamente masculino, então eu acho que é um desafio a gente tem aí a enfrentar. E eu quero fazer um convite para todas as mulheres, porque eu gostaria que, meu sonho, que 50% dos associados do sindicato fossem mulheres, que a gente realmente representasse o nosso papel dentro do agronegócio. E lá é um ponto de muita discussão, é onde as pessoas param para conversar. E eu percebo que as mulheres entram rapidinho e já saem. E eu que fico puxando elas para conversa, sabe? Vamos conversar, vamos conversar. Eu acho que nós temos que fortalecer a discussão entre mulheres, que nós temos muito que aprender, é um aprendizado muito grande pela frente, e nós temos muito que ensinar também. Nós temos muito que ensinar. Então, eu adorei a nossa conversa, obrigada aí a Rural Sérgio, obrigada a vocês, viu, Lília, pelo convite, e estamos à disposição, que precisar da gente, nós estamos aí. Legal, gente. Eu quero finalizar agradecendo outras mulheres. Eu quero agradecer a Manuelita, a Célia, a Ana Luísa, a Ana Maria, a Geisa, a Sara e a Luma. A Luma é a nossa estagiária e todas as outras são as nossas parceiras de trabalho da Rural Service, que estão à frente também, estão ajudando a gente gerir a empresa e cada uma dando o seu melhor, também se capacitando, também se posicionando diante do mercado agro. Né? Obrigado, meninas, obrigada a todas, obrigada ao Rural Service, obrigado por ter vindo e até o próximo podcast Resenha Rural.